Quem está comigo? Quem está comigo? Glória a Deus. Pastor Luciano subirá. Fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, é hoje. Fala para ele, é hoje que Jesus te pega. Irmãos, que fim de semana precioso tem sido esse. Que derramar tremendo tem sido de Deus. Mas eu acho que Ele sempre tem mais um pouquinho para a gente. Eu queria mais uma vez agradecer o pastor Deigma, que veio nos servir, junto com a sua esposa Clícis. Por favor, fiquem em pé. São pastores da comunidade Alcance, nossa igreja em Goiânia, além de amigos, discípulos. E o Deigma, eu sou suspeito, porque eu sou fã de carteirinha. E também porque ele gravou esse CD lá na nossa igreja em Curitiba. Que ele cresça, com participação do Heber Rodrigues, Heloísa Rosa, Hernani Santos. E o Deigma disse que não está conseguindo competir com nossos preços do livro, que está R$5 cada um, mas liberou o CD a R$10. Eu queria que você virasse para o irmão ao seu lado e falasse, duvido que você me dá um desse presente. Obrigado, querido, por ter vindo nos abençoar. Eu não sei você, quando a gente era criança, quando eu era criança, bastava um amigo falar, duvido, que dava certo a gente fazer, né? Agora, para gente que prega a fé, não é uma linguagem muito bonita, né? Nós temos ali também um outro CD, gravado lá na nossa igreja, por uma equipe de lá, com o título de uma das nossas mensagens que inspirou o CD, Até que Nada Mais Importe, do Marcelo Bonfim. Você também pode adquirir esse CD lá, pelo mesmo preço. E temos alguns livros, eu já estou cansado de falar dos livros, mas sempre tem gente nova chegando na reunião ou acompanhando a gente. E eu quero enfatizar o livro no qual a gente mais tem batido na tecla na conferência, que é o livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Esse livro traz uma instrução muito prática sobre o que é essa ferramenta, qual o nível de edificação que ela produz. E eu, particularmente, nesses dias estamos falando tanto sobre vida no Espírito, diria que esse é um dos segredos mais preciosos com o qual eu pude ter contato para entender o que é uma vida no Espírito. Então, você pode adquirir ali ao final. Estamos relançando um livro nosso que estava esgotado, foi meu primeiro, chamado Conhecimento Revelado. Esse livro a gente fala só sobre entrar naquele lugar de entendimento espiritual da palavra e não só o entendimento natural. Temos ali também o livro que fala sobre o que Jesus definiu como o maior mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E nós escrevemos um livro todo só sobre isso, chamado De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Esse é só para os chapados, para os apaixonados. Tem bastante coisa lá, irmão. Eu não vou falar sobre tudo, mas eu quero dar destaque a um dos livros que eu particularmente mais aprecio de tudo aquilo que a gente publicou, que é o livro Agir Invisível de Deus. Fala de um Deus que age em meio a circunstâncias que a gente não entende. É um ensino que nos chama a confiança e a fé, independente das circunstâncias, mas que fala muito também da soberania de Deus e de como Deus trata conosco em meio a essas circunstâncias que nós não entendemos. Enquanto Ele nos conduz à vitória, Ele também consegue tratar conosco. Cada um desses materiais, e eu preciso ficar repetindo para quem está sintonizado aí, tanto pela televisão como pelo site da Rede Super, pela transmissão online, que esses preços são só para esse fim de semana na conferência. A gráfica que imprime nossos materiais, a gráfica Betânia, aqui de Belo Horizonte, a gente conseguiu não ter o custo do frete e outras variáveis que nos ajudaram a manter esse preço doido, né? A gente ainda está parcelando em 5 de 1 no cartão de crédito. O único material dos nossos livros que não está a 5 é o da família. Ele é um livro um pouco maior, está sendo vendido a R$10, né? O propósito da família. E eu quero encorajar você, querido, não compre o material para ajudar o pastor Luciano. Com R$5 você não está me ajudando. É eu que estou tentando te ajudar.
né? Então é um momento de você adquirir os materiais para você, né? Pegar livro para abençoar outros, sair dando de presente, ofertando. Então aproveita e vira para o irmão ao seu lado e fala: deixa Deus te usar, vaso. Quantos são prontos para receber mais de Deus? Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 1. Nós tivemos 3 tardes preciosas de ensino, falando a respeito dos dons do Espírito. Quantos estavam aqui foram abençoados? E às noites eu vim com a direção de Deus, de não focar só o ensino, mas de trazer uma palavra mais profética. E eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração com vocês hoje. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Antes de lermos o texto bíblico, eu queria aproveitar para mandar um beijão para minha esposa Kelly, para os meus filhos Israel e Alice, que estão sintonizados na Rede Super. Dizer que o papai ama vocês. Onde que eu faço coração? Vocês me inspiram a servir a Deus cada vez mais e o papai é muito grato. Eclesiastes capítulo 10. Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona com o vizinho. Aquela esticada de pescoço. O texto diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. A NVI traduziu esse texto assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Espírito Santo, você é chamado nas Escrituras de o Espírito da verdade, de quem o Senhor Jesus disse que nos guiaria a toda a verdade. Nessa noite nós suplicamos, mais do que um discurso, mais do que uma palestra, mais do que apenas um momento de arrazoarmos no nível mental e intelectual apenas. Nós oramos: abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Traz revelação, traz entendimento espiritual da tua palavra. E junto a Deus, com toda a instrução da palavra, que vem o teu toque, que vem o mover do teu espírito, que vem, ó Deus, aquela ação do Senhor que vai nos conduzir a algo prático, em termos de corresponder contigo. Nós oramos que nessa noite haja sensibilidade para cada coração, para cada ouvido, para entender o que o Senhor está dizendo e para atender a sua voz. E desde já nós te damos glória, te damos honra, te damos louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há muitos anos atrás, a gente sente velho quando fala isso. Teve uma época do meu ministério que dizia um tempo atrás. Agora é bastante tempo atrás. Eu já estava no ministério pastoral, acredito que isso deve ter acontecido há uns 16 anos atrás. E eu viajei o fim de semana para ministrar numa outra igreja que tinha relacionamento conosco, com o compromisso de voltar para pregar o domingo à noite na nossa igreja. E eu havia sido escalado pelo nosso pastor sênior, o pastor principal da equipe, para que eu estivesse pregando no domingo. Então, antes da viagem, já no início da semana, eu tentei deixar tudo pronto, preparado, organizado, aquilo que eu acreditava que eu deveria pregar e compartilhar com a igreja no domingo. E saí esse fim de semana de viagem, e eu comecei a ter uma suspeita durante o fim de semana, que foi ficando mais forte durante o sábado, de que a palavra que eu tinha preparado não era a palavra que Deus queria que eu pregasse no domingo à noite. E aquilo começou a ficar cada vez mais forte no meu espírito. A gente falou bastante esse fim de semana sobre o testemunho interior. Eu não tive uma voz, uma visão, né? Não ouvi uma voz, não tive uma visão, apenas vinha aquela impressão no meu espírito de que não era aquilo. E eu cheguei a dizer: Deus, não é justo. Desde o início da semana eu tentei deixar esse negócio certinho, né? O Senhor podia ter me dado a direção já desde o início. E aí eu comecei a dizer para Deus como seria meu sábado. Eu falei: o Senhor sabe que esse culto vai longe.
Depois do culto eu tenho a reunião com a liderança da igreja. Depois da reunião com a liderança da igreja, eu e minha esposa vamos gastar tempo com o pastor e a esposa. O senhor sabe, vai ser impossível dormir antes de 3 da manhã, só Deus sabe que hora vai ser. Eu falei, dormindo essa hora vai ser impossível levantar cedo. E eu sei que eles não vão deixar a gente ir embora amanhã antes do almoço. Mas as horas de viagem que eu tenho para voltar, eu vou chegar praticamente em cima da hora do nosso culto. E eu falei, eu não tenho tempo de sentar, de preparar qualquer outra coisa, mas essa impressão está vindo no meu espírito, que é como se o Senhor quer que eu pregue outra coisa. Eu falei, então eu gostaria de propor ao Senhor um acordo. Tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Tem uns crentes que até dormem mais, achando que vão ganhar mais, né? E falei, se o Senhor puder ter a misericórdia de falar comigo durante essa noite, eu ficaria muito agradecido. E eu até hoje não sei, querido, se foi a fé que eu apliquei antes de fazer aquela oração, se foi Deus já me incomodando a fazer a oração e gerar em mim uma expectativa. Mas durante aquela noite eu tive um sonho. Eu não me lembro de muita coisa, porque a parte visual ela não foi muito rica. Tem coisas de ordem espiritual que é difícil a gente explicar. Eu, por exemplo, estava em pé no meio do nada. Como você explica isso? Né? No meio do nada, não tinha chão, né? Não tinha lugar visível algum à minha volta. Mas naquele momento, no sonho, em que eu me vejo naquela condição, eu sei que algo está acontecendo no plano espiritual. E eu percebo alguém se aproximando atrás de mim, à minha direita. Eu sou uma pessoa já curiosa por natureza, mas dada a ordem do sonho, eu estou assim numa curiosidade enorme de olhar quem está chegando para falar comigo. Mas eu não me sinto autorizado a olhar para quem quer que seja que estiver chegando. Eu fico tentando imaginar se era um anjo ou se era só uma personagem virtual do sonho. Mas eu não sentia no meu espírito que eu tinha autorização para olhar. Então essa pessoa chega atrás de mim e ela começa a falar comigo no meu sonho. E diz, a impressão que você tem no seu espírito, que a palavra a ser pregada no culto do domingo à noite é outra. Ela vem de Deus, é o Espírito Santo falando com você. Porque aquilo que você preparou, embora seja importante para aquilo que você saiba que a igreja precisa, você pode fazer isso em outra reunião. Para esse culto, Deus tem uma palavra específica. E eu tomei a liberdade de dizer, já que você está aqui me avisando isso, poderia me dizer qual é a palavra, que até então não fazia ideia. E de repente apareceu na minha frente, na linguagem de hoje, a gente diria que foi como uma projeção multimídia, né? Não tinha o telão, apareceram só as letras desse versículo que nós lemos. Na linguagem de quase 20 anos atrás, acho que eu teria dito um retroprojetor. Alguns de vocês nem sabem o que é isso, né? E a hora que apareceu na minha frente esse versículo, eu podia lê-lo diante de mim, e aquela voz me disse, esse é o texto, a partir do qual você vai compartilhar a palavra que Deus tem. E quando eu li esse texto de Eclesiastes 10, eu fiquei apavorado. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de sutício. Eu pensei, o que é que vai sair daí? E ele me disse, há uma mensagem literal nesse texto, mas há também uma mensagem simbólica, profética. E eu falei, eu não estou entendendo nem a literal. O que dizer da simbólica? E ele me explicou a mensagem literal. Ele diz, olha, a mensagem desse texto é mais ou menos aquele ditado que vocês costumam citar. Fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, essa uma vai falar mais alto que todas as vezes que acertou. Ele me disse, basicamente, o texto está dizendo que um pouco de coisa ruim, às vezes pesa mais do que muita coisa boa. E ele estava dizendo que a ilustração foi usada para falar que um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Mas a ilustração que ele usa para dizer que um pouco de estultícia vai comprometer toda a sabedoria e a honra na vida de alguém, é que quando a mosca morta cai no unguento do perfumista, ela faz exalar mau cheiro. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de conhecer no Cairo, no Egito, um desses lugares de produção de perfume que funciona no sistema de antigamente. Né? Eles não trabalhavam com nada químico. O perfumista normalmente usava o óleo, que é chamado de unguento, e inseria nesse óleo as essências, que ficavam ali curtindo e perfumando o óleo. Então,
Quando a Bíblia fala sobre se ungir durante o jejum, não é simplesmente colocar um óleo no sentido espiritual. Está falando de passar perfume mesmo, de botar aquela cara para cima. E ele começou a me explicar a simbologia por trás do óleo. Ele diz, o óleo é uma figura da unção. E o que eu quero falar essa noite tem a ver com a unção. Ele diz, o perfume está relacionado com um bom testemunho. E ele cita aquele texto de 1 Coríntios, quando Paulo diz que Deus, por meio de nós, manifesta o bom perfume de Cristo. Mas ele me disse, as moscas, que não são a mosca doméstica e caseira que você conhece, ele me deu uma explicação sobre aquele tipo de mosca, que quando morria exalava mau cheiro, né? Isso não é a varejeira que nós conhecemos, mas é algo que me lembra, no lugar onde me criei, a gente chamava de Maria Fedida. No Paraná chamam de fede, tem lugar que chamam de percevejo. Goiânia é o quê? Hã? Maria Fedida também. Como é que chama aqui em BH? Esse zum não me parece um nome, mas... Percevejo, ok. Para que você tenha ideia, né, de algo que está ao nosso alcance, é como quando você mata esse inseto e ele fede que só. E o texto está dizendo que quando essas moscas caíam dentro do óleo, ao morrerem, o mau cheiro delas, que proporcionalmente era inferior à quantidade de óleo e de perfume, comprometia aquela quantidade de perfume. E ele me disse a mensagem simbólica que está por trás do texto, e que Deus quer que você pregue no próximo culto, é justamente sobre a importância de que vocês preservem, e ele me falou duas coisas aquele dia. Eu tenho dividido essa mensagem em duas. Ele diz, é sobre a importância de que vocês preservem a unção e a santidade. Ele me disse, as moscas figuram a impureza. Elas estão associadas ao lixo, à sujeira, a corpos de animais em decomposição. E ele diz, a mosca, ela está associada à impureza. E ele me disse, a mensagem que você deve pregar, ela está baseada na resposta a essa pergunta. Então a pergunta que foi feita é, por que as moscas caíram dentro do óleo? Eu falei, isso o texto já não diz. E no sonho me foi dito, é uma questão de lógica. As moscas só caíram dentro do óleo porque ele estava descoberto, destampado. Se estivesse coberto, se estivesse protegido, elas não teriam caído. E o que ele me falou, querido, eu vou dar uma ênfase hoje mais ligada à unção, embora eu vou mexer no assunto de santidade, é que nós precisamos preservar a unção de Deus na nossa vida. Não adianta apenas a gente falar todos esses dias sobre a importância da unção, como atraí-la e recebê-la, e não entendemos a importância de proteger a unção. Porque tem muita gente, querido, que o problema dele não é não ter sido ungido ou não ter recebido a unção. Tem muito crente que o problema dele é que ele torna inoperante a unção. Ele compromete a unção de Deus na vida dele. E é a respeito disso que eu quero que a gente possa conversar um pouco essa noite. As pequenas concessões, querido, na vida cristã têm o poder de fazer um grande estrago que muitas vezes nós não paramos para mensurar. Cantares 2,15 fala daquelas pequenas raposinhas que destroem as vinhas. E eu creio que nós precisamos entender, querido, que a mentalidade, a visão de santidade que Deus quer que eu e você tenhamos é radical. Ela não pode permitir pequenas concessões. Você pode dizer amém? Amém. Durante aquele sonho, aquele anjo, ou quem quer que seja que falou comigo, ele me disse que muitos casamentos que eu como pastor tive que trabalhar arduamente a restauração, eles experimentaram a trágica entrada do adultério. Mas ele me dizia, o pecado não começou como adultério. Começou com pequenos flertes, pequenos jogos, pequenas brincadeiras emocionais que foram ganhando espaço, que foram ganhando terreno. E muitas vezes, querido, nós não paramos para mensurar o como eu e você temos que ser sérios em relação à santidade de Deus na nossa vida. Mas o livro de Hebreus diz, ainda não resistisse até o sangue na luta contra o pecado. O que a Bíblia está dizendo é que se eu e você tivermos que morrer, é preferível morrer do que ceder ou se entregar ao pecado.
E nós precisamos ter uma mentalidade, querido, rígida, radical, a respeito de santidade. Eu não estou falando, querido, do legalismo de se estabelecer proibições. Eu estou falando de um coração zeloso de Deus, de um coração que entende que se o pecado é o nosso maior inimigo, o que mais nos separa de Deus, então nós vamos ter uma postura firme de dizer, porque eu quero permanecer perto dele, em intimidade com ele, eu não vou deixar que o pecado entre, eu não vou deixar que o pecado me afaste. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor Luciano, por quanto você venderia o dedo minguinho? É minguinho ou mindinho? Eu sempre confundo. Mindinho ou minguinho? Mindinho. A pessoa me diz, por quanto você venderia esse dedo menor da extremidade da sua mão esquerda? E eu falei, não venderia isso de jeito nenhum. Se fosse alguém lhe pagasse $1 milhão em cash, na hora, você não deixava cortar? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, seu dedo vale mais do que $1 milhão, por quanto você venderia? Eu falei, nem por 5, nem por 10. Ele falou, dedinho caro, não é? Eu falei, eu nunca parei para pensar nisso, mas não venderia por qualquer coisa. Aí ele olhou para mim e falou, e quanto será que vale a nossa santidade? Porque Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta ela toda, não é nem o dedinho. E lança fora de ti, mas não peque contra o Senhor. Irmão, a santidade é o maior patrimônio de Deus nas nossas vidas. Você vai dizer, não, pastor, é o próprio Deus. Sim, mas a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. O próprio Deus é o seu maior patrimônio que você vai perder sem santidade. Nós precisamos entender e levar isso muito a sério. Alguns anos atrás, lendo um livro de um pregador argentino chamado Sérgio Scataglini, me chamou a atenção uma ilustração que ele dá. Ele diz assim, ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito 98% de pura água mineral e 2% de água de esgoto. Ele diz, contudo, muitos cristãos permitiram que o esgoto espiritual se infiltrasse em sua vida. Pergunta, você beberia uma água onde o rótulo garantisse 98% de água pura, mas 2% de esgoto você beberia? E por que você acha que Deus quer só 98% de santidade? Os antigos diriam, durma com esse barulho. Um pouco de coisa ruim, querido, compromete muita coisa boa. Eu tenho visto muita gente ao longo da minha caminhada. Pessoas que estiveram ao meu lado desde a adolescência, ministérios que eu conheci ao longo do caminho, gente que recebeu a unção de Deus, mas não soube cuidar, não soube proteger aquilo que Deus lhe confiou. E a unção, querido, ela pode ser maculada, a unção, ela pode ser comprometida. Esse texto está falando basicamente a respeito disso. E a gente precisa entender que o pecado, ele atrapalha o fluxo ou a operação da unção na vida de alguém. Por favor, alguém diga amém. Amém. Ao olhar para a visão desse pó de perfume que estava destampado, e entender a importância de proteção, nós precisamos compreender que a razão pela qual precisamos protegê-lo é para que o óleo não perca a sua função, não perca a sua essência, não seja comprometido. Mas eu quero conversar um pouco sobre alguns princípios, querido, porque embora eu não creia que a unção seja prêmio por bom comportamento, nós não podemos achar que seja isso. Eu acredito, por outro lado, que a santidade tem o poder, querido, de trazer uma liberação de unção nas nossas vidas. Em Eclesiastes 9:8 a Bíblia diz, em todo tempo sejam alvas ou brancas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Unção e santidade, queridos, são duas coisas que se misturam ao longo da revelação bíblica. Eu não tenho tempo e o meu propósito hoje não é ser detalhista em relação ao ensino, mas há muitas figuras. Quando Deus levanta o ministério de Arão e começa através de Moisés dar ordem sobre como seria o sacerdócio. Interessante que antes de Arão você vê muitos sacerdotes sendo levantados, mas é a partir de Arão que Deus estabelece o princípio da sua casa, que Deus começa a regrar o que o sacerdote faria, como faria, quem seria. É a partir de Arão que nós vemos Deus regulamentando o sacerdócio ou o ministério, por assim dizer. E no livro de Êxodo, no capítulo 28, se você for rápido de endereço, abra lá comigo. Êxodo, capítulo 28. A
partir do versículo 36. Deus diz assim: farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes ou de um selo, santidade ao Senhor. Atalás com cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará sobre a testa de Arão. Querido, quando Deus define o sacerdócio, quando Deus define quem seria o sumo sacerdote, o que teria função principal, Deus fala de toda a roupagem, de toda a indumentária que ele deveria carregar, e depois de falar de tudo isso, o Senhor diz, ele vai colocar sobre a cabeça a mitra, que é o símbolo da autoridade. Ele diz, mas o que vai firmar a mitra na cabeça dele é um cordão com uma lâmina, e nós podemos chamar isso de um pequeno outdoor na testa de Arão. Deus diz, quando ele vier a público, eu quero que as pessoas venham e leiam na testa de Arão o que eles devem esperar dos meus sacerdotes. Quando Arão vier a público, eu quero que ele entenda o que eu espero dos meus sacerdotes: santidade ao Senhor. Essa é a visão de Deus para o ministério. E depois de orientar sobre como deveria ser esse processo, avança comigo para o capítulo seguinte. Capítulo 29. Deus começa a falar sobre como seria a consagração de Arão. Então ele diz, versículo 5: depois tomarás as vestes, vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal, do peitoral, e o cingirás com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 6. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Essa lâmina de ouro era chamada de a coroa sagrada. Então, esse então é na sequência, só depois disso. Então, tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. E diz, primeiro firma a mitra da autoridade, com o compromisso de santidade, para depois se derramar a unção. Algumas coisas que nós precisamos entender, querido. Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo. Você lê isso lá no final de Lucas capítulo 3. E a Bíblia começa, Lucas capítulo 4, dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes a gente diz que o Espírito Santo levou Jesus para jejuar, e porque ele foi jejuar, o diabo quis tentar. Não, irmão, é o contrário. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e porque iria enfrentar o diabo, jejuou. Agora o que acontece? Jesus já foi cheio do Espírito. Mas quando você lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, eu creio que é o versículo 14, produção, por favor. Eu tenho vontade de falar produção, irmão, botar o dedo no ouvido, vocês não fazem ideia. Produção, confere aí, se é Lucas 4,14. A Bíblia diz que depois dos 40 dias no deserto, o texto diz assim, regressou então Jesus, no poder do Espírito. Os milagres, a manifestação toda do ministério de Jesus, querido, ela não começa imediatamente ao batismo do Espírito Santo. Ela começa depois dos 40 dias. Deixa eu te dizer o que eu compreendo, querido. Eu e você precisamos mais do que apenas receber unção. Nós precisamos ter um firme compromisso diante de Deus de proteger a unção que nos foi dada. Jesus é levado para ser tentado pelo diabo. O diabo o tempo todo quer macular e comprometer a obra de Deus na vida de Jesus. Mas Jesus tem uma postura firme. O tempo todo, diante de cada tentação, ele está dizendo, está escrito. Ele não aceita, ele vence o diabo, ele vence todo e qualquer proposta, inclinação da carne, inclinação ao pecado. Ao final desse período, resistindo e mostrando o compromisso de preservar a unção, a Bíblia diz, regressou Jesus no poder do Espírito. Porque há algo mais, querido, que vai ser liberado nas nossas vidas quando nós entendemos esse lugar de compromisso. Existe uma mensagem equivocada sendo pregada por muita gente, que o sucesso do ministério não depende de integridade ou de santidade. Eu não concordo com isso. Tem muita gente dizendo que a unção e os dons do Espírito não dependem do fruto do Espírito. E tem havido muito engano, querido. Porque alguns pastores, alguns líderes, mesmo depois de tropeçarem, eles ainda estão vendo o resultado do ministério por um tempo. Agora, o que muitos deles confundem, eles confundem longanimidade da parte de Deus com impunidade. Irmãos, a palavra de Deus é clara sobre juízo. Haverá juízo para aqueles que estão brincando com o pecado. No livro de Apocalipse, Deus fala de uma mulher
que ele toma o nome de uma das personagens do Velho Testamento para falar dela, chamando ela de Jezabel, e ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependa da sua prostituição. Ela, porém, não quer se arrepender. Então eu vou prostrá-la de cama, e junto com ela, os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. O que Deus estava dizendo: antes do juízo eu estou dando tempo. Tempo para quê? Para que se arrependa. Essa é a longanimidade de Deus, querido. Deus não está esperando ninguém pisar na bola para despachar um raio lá de cima e dizer: eu acabo com você, miserável. Até quando eu e você falhamos, existe graça, existe misericórdia, existe longanimidade. Mas as pessoas confundem longanimidade com impunidade. Elas acham que porque nada aconteceu depressa, não vai acontecer depois. Isso é um grande engano. Porque a Bíblia é muito clara, querido, que a misericórdia triunfa do juízo, ela vem primeiro. Mas quando a misericórdia não é abraçada, o juízo vai se manifestar. E a gente precisa mudar. Outro dia eu estava falando com um pastor e disse: pois é, mas a Bíblia diz aqui que alguns vão dizer para Jesus naquele dia, Mateus 7, 22, 23, para quem estiver anotando. Alguns vão dizer para Jesus aquele dia: em teu nome profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. E ele vai dizer que cometi iniquidade. A pessoa está falando isso quase como que sugerindo que mesmo em pecado nós podemos ter essas coisas. Ele diz: até porque a autoridade é do nome de Jesus, não depende da gente. Eu falei: cabeção, o texto termina dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Você está tentando defender a ideia de poder ter um ministério próspero pecando e decidido se enterrar a eternidade toda no lugar de condenação? Falei exatamente isso. Falei, mesmo que Jesus estivesse dizendo que é possível ter resultados, ele está deixando claro que esse não é um caminho a ser seguido. Eu particularmente, querido, não creio que ele está falando de gente que pecava enquanto curava e profetizava. Eu acredito que ele está falando de muita gente que depois de tudo isso se acha no direito, na liberdade de brincar. Aliás, a maior parte dos homens e mulheres de Deus que você encontra na Bíblia, eles não caem no começo da caminhada. É depois de ver muita ação e manifestação de Deus que eles começam a entrar num lugar de começar a achar que são alguma coisa. O perigo, querido, normalmente não é quando nós ainda não vimos o poder de Deus. Eu creio que o grande desafio vem depois que Deus começa a usar a minha e a sua vida, depois que nós começamos a ver o poder, depois que o ministério começa a prosperar, é quando nós devemos ter uma atitude séria, firme, de dizer: eu não vou comprometer aquilo que Deus me confiou, eu vou proteger, eu vou guardar a unção que me foi dada. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eu quero que você olhe comigo a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa... Vamos lá, vocês acharam o texto? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa... Vamos falar bem alto. A vossa... santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria, não se prostituir, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Agora, preste atenção no versículo 8. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Vamos pensar aqui junto. Eu conheço muita gente que tropeçou nessa área, se deixou enredar pela imoralidade, pela impureza. Eu conheço alguns que não apenas se deixaram enredar, mas se enredaram com outros irmãos, o que ainda é pior. Mas eu vi muitas dessas pessoas, ao caírem, trilharem um caminho de arrependimento, de choro, de humilhação, dizendo: Deus, eu não quero perder você e o que você tem. Eu creio que eles se arrependeram de forma verdadeira, genuína. Quando o texto diz que quem rejeita esse tipo de mensagem, não rejeita o homem, e sim a Deus, eu creio que Paulo está dizendo: olha, se você não der ouvido, não é a mim que você está rejeitando, você está rejeitando a Deus. Mas que rejeição a Deus é essa? Sabe que nós estamos falando que qualquer pessoa que caiu nessa área, rejeitou Deus para sempre, a ponto de dizer: não quero mais você? A maior parte das pessoas, querido, que eu vi tropeçar nessa área, eu vi serem restauradas. Não foram pessoas que rejeitaram Deus no sentido definitivo. Eu não creio que é isso que o versículo está falando.
Eu creio que o versículo está falando que a pessoa rejeita uma particularidade específica de Deus. Paulo diz, rejeita a Deus que vos dá o Espírito Santo. Quem começa a brincar, querido, nesse terreno, ele na verdade está interferindo no fluxo da unção de Deus sobre a sua vida. Porque unção e impureza, querido, elas não são compatíveis. E quem escolhe um caminho de impureza, normalmente está comprometendo o fluxo da unção de Deus. Nós começamos a tarde de ontem, no seminário de dons, citando João 20, 21 e 22. Onde Jesus diz para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. E nós começamos falando sobre os dons, de que assim como Jesus se moveu debaixo da unção do Espírito operando nos dons, eu e você também podemos nos mover. Mas quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, ele está dizendo, Deus vai esperar de vocês o mesmo comprometimento com Ele que eu manifestei. Deus vai esperar de vocês a mesma pureza de canal que eu decidi ser. Nós não podemos olhar para isso e dizer, nós queremos ter o mesmo poder, mas não manifestarmos o mesmo compromisso. Querido, há um lugar profundo de santificação e separação para Deus. Eu sei, querido, nós precisamos entender o que é a fé e não podemos confundir as coisas como se fosse mérito. Mas tem muita gente que começou a falar contra o jejum, contra a oração, como se tudo o que a gente precisa para se mover em Deus é apenas crer que vai acontecer. Eu quero te dizer, é mais do que isso. Tiago diz, mostra-me a sua fé, eu te mostro as obras. A fé, ela tem obras que manifestam a própria fé. E eu creio, querido, que quando nós decidimos entrar num lugar em Deus, quando nós decidimos nos separar, quando nós decidimos nos consagrar, tudo isso é parte de uma linguagem de fé que nós estamos declarando. Nós não podemos achar que um lugar de consagração está contrariando a fé. Se Jesus, que era Jesus, não começou o ministério dele sem 40 dias de jejum e oração, a pergunta é, e nós? Se ele orava o que orava, separava o tempo com Deus que separava, pergunta o que é que eu e você precisamos. Eu creio que grandes manifestações estão por vir, mas Deus está procurando pessoas comprometidas com Ele. Deus está procurando gente, querido, que não desperdice. Na mentalidade de Deus não tem lugar para desperdício. Eu sempre digo, Jesus até depois de multiplicar os pães e peixes diz, recolha o que sobrou para que nada se perca. O propósito de Deus, querido, na mentalidade, na economia de Deus não tem prejuízo. Deus não quer liberar unção sobre a minha e a sua vida para que a gente estrague. Deus não quer liberar unção sobre a minha e a sua vida para que a gente comprometa. Deus quer liberar unção para quem vai não apenas usá-la, mas vai preservá-la. Você pode dizer amém? Amém? Eu tenho olhado alguns desses princípios. Existe temor no meu coração quando eu falo sobre essas coisas. Porque muita gente hoje em dia, querido, tem falado bastante sobre receber uma unção nova. Eu creio que existe uma unção fresca. O Salmo 92:10 fala, unge-me com óleo fresco, com óleo novo. Mas eu quero te dizer algo que eu penso, querido. Mais importante do que receber uma unção nova é não perder a anterior. É conservar, é preservar aquilo que a gente já tem. E deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Abre comigo em Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 37. Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é melhor. O vinho, querido, é uma das figuras e é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas nós podemos olhar para o que Jesus está falando basicamente assim, está dizendo o que Deus está fazendo de novo, não pode ser colocado numa estrutura velha. E essa conversa começa, se você olhar o contexto, depois que Jesus está sendo abordado para uma conversa sobre o jejum. Então ele começa a falar de remendo novo em vestido velho, e ele entra para falar do vinho novo em odres velhos. E quando o Senhor apresenta essa visão, ele diz que mais importante do que você ficar trocando vinho e colocando novo, é você conseguir conservar, é você conseguir preservar aquilo que você já tem. Quando Deus diz que
o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. Ele está falando de uma estrutura de vida. Ele está dizendo que o que ele vai fazer, que ele não cabe numa estrutura carnal. Tem muita gente chegando a Deus, em vez de viver segundo o novo homem, tentando viver segundo o velho homem, com a mentalidade programada de acordo com o mundo, com o sistema do mundo, com os valores do mundo. E essa turma vem correndo, nós queremos Deus, queremos o poder de Deus. Irmão, eu fico olhando alguns odres, logo quando são cheios, digo, isso não dura muito. E não é querer, querido, profetizar, falar nada contra. Há evidências na vida das pessoas de que aquele vinho não vai durar, porque ela não tem estrutura para suportar aquilo que Deus quer fazer. Quando a Bíblia fala sobre o odre novo, que ele fala de uma renovação que nós passamos, fala de viver segundo o novo homem em justiça e santidade, como Paulo escreveu aos Efésios. O lugar, querido, onde o que nós recebemos de Deus não vai se comprometer. É não apenas uma nova mentalidade, uma estrutura de vida de acordo com o modelo dele, mas é também o lugar onde Deus quer que não se perca, para que ali ele vá se conservando e se tornando cada vez melhor. A unção que é preservada, querido, a unção que não é desperdiçada, a unção que não é comprometida, eu creio que ela se torna cada vez melhor. E mais importante do que a gente só ficar toda hora, todo culto, todo evento, buscando uma unção nova, o melhor é a gente preservar aquilo que Deus nos deu. Você pode dizer amém? Vira para o irmão que vai te abençoar com algum presente no final do culto. Fala para ele, melhor do que receber uma nova unção é preservar a velha. Agora deixa eu falar algo importante para vocês. Quando eu tive aquele sonho, e o Senhor começou a falar sobre esse cuidado que nós devemos ter com pequenas impurezas, Ele me falou algo interessante. Ele disse, quando você pregar essa mensagem, Deus quer que você conte aquela história do seu primo. E mencionou um episódio envolvendo eu e meu primo, que já estava assim meio apagado, meio esquecido na minha lembrança. E o Senhor diz, eu quero que você conte isso. E o que aconteceu entre eu e meu primo foi o seguinte, eu não tenho certeza se eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Eu sei que eu era um ano mais velho que ele, então se eu tinha 13, ele tinha 12, se eu tinha 12, ele tinha 11. A gente era bem novo. Ele morava em outra cidade, ele veio com a mãe dele passar uns dias em casa, e já o primeiro dia, assim, quando amanheceu, que a gente estava doido para sair brincar, amanheceu chovendo. E chuva, irmão, a manhã toda, e chuva na hora do almoço, e chuva depois do almoço. E começou a dar uma agonia, porque a gente não podia sair brincar na rua. A única parte coberta da casa onde dava para brincar era a garagem. Naquela época, normalmente quem tinha carro usava ele para sair no fim de semana, não para trabalhar. Então, a garagem ainda tinha o carro, a gente só podia correr em volta do carro. A gente estava num tédio daqueles. Quando lá por umas 4 da tarde, deu uma estiada, parou a chuva. Quando parou a chuva, a gente já se olhou, vamos sair, vamos sair. Meu primo disse, já volto. Daqui a pouco volta ele do quarto, com um tênis novinho no pé, mas zerado. Era a primeira vez que ele ia usar. Deixa eu saber quem tem mais ou menos minha idade aqui. Ele estava usando um Bamba. Você lembra do Bamba, né? Quantos lembram do Bamba? Só um dedinho aí. Que chute. Que chute já remonta a uma era anterior, né? Mas ele me aparece, que chute, irmão, era... No bairro onde eu cresci, quem podia jogar com que chute, a gente já chamava de burguês. Pra você ter uma ideia. A maioria jogava descalço. Meu primo, tendo um Bamba, era algo muito acima do que chute. Não era para qualquer um. E meu primo aparece com um Bamba, cano alto. Ele imitava a versão do All Star, né? Era uma réplica padrão inferior do All Star. E meu primo sai com daquele creme, uma corzinha creme no pé. Eu lembro que amarrava, uma coisa ridícula, a gente amarrava na canela, porque o cadastro era grande. Aí ele sai com aquele negócio no pé. E quando ele vai saindo, e minha tia veio e diz, aonde você pensa que você vai com esse tênis? Ele falou, brincar. Ela disse, de jeito nenhum. Esse tênis novo é para sair. Quantos lembram disso que os pais falavam isso? Ele disse, mas eu vou sair. Não, não é esse sair, é o outro sair. É a hora que você tem que sair bonitinho, mais ou menos. Então, ela disse, se você pensa que depois de um dia inteiro chovendo, eu sei muito bem onde vocês dois vão se enfiar a brincar. Se você pensa que eu vou deixar você sair para já voltar no primeiro dia com esse negócio sujo, você está enganado. Não, mãe, eu não vou sujar. Ela diz, infelizmente,
Não dá para confiar no que você diz, porque você nunca sustentou isso antes. E sou eu que vou ficar lavando depois e tendo que lidar com esse tecido claro, encardido, então você não vai. Não, mãe, eu quero ir. Não, mas você não vai. Não, mas eu vou. E começou a discussão, não sei qual dos dois era o mais teimoso. Mas foi longe aquilo. Eu lembro que chegou uma hora, foi me dando agonia, eu dizia, desiste aí, vai chover de novo, nós não saímos ainda. E ele, não, e discutindo, e a tia, não vai, e ele, eu vou sair, não vai. Teve uma hora que ele virou para minha tia e disse, eu vou estar com uma sujeirinha sequer. A senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Ela disse, pois agora vai, só para eu lhe dar a surra. E nessa hora meu primo ganhou e saiu. Então quando nós saímos, ele estava todo cheio de cuidado. Ele andava pelo meio da rua, porque o asfalto tem aquela inclinação, a água corre para o canto da sarjeta, então ele andava longe das poças d'água com todo cuidado. E nós fomos caminhando, passamos pelo nosso bairro, entramos num segundo bairro e daqui a pouco entramos num terceiro bairro. Quando entramos nesse terceiro bairro, nós passamos na frente de uma casa em construção, que era parte dos lugares prediletos nossos de brincar, né? Meus filhos, eles quase não viram a casa sendo construída. A minha geração, eu digo, o bairro onde eu me criei, eu vi a maioria ser construída. E a gente não só via, a gente invadia, né? O ponto predileto é quando já tinham batido a laje. São Paulo, onde me criei, irmão, a pessoa pode ter uma casa só de 3x3, vai ter laje, né? Então, quando batia a laje, a gente ficava pulando de cima da laje no monte de areia. Aquilo era a parte predileta. Então, a gente está passando em frente a essa casa, que está em construção, e diz, cara, já estão colocando a armação do telhado em cima da laje. Como é que você não me trouxe aqui antes? Falei, nem eu sabia, eu nem veio para esse bairro. Ele falou, vamos entrar. Eu falei, por onde você vai entrar? Ele, como assim? Eu falei, dá uma olhada. Era um terreno meio padrão, desses de 10 metros. E vamos supor, aqui nós estamos na rua, a casa está por lado de vocês aí do auditório. Então, para quem olha, à minha direita, à esquerda de vocês, no canto do muro onde o terreno fazia divisa, tinha uma pilha de tijolo. E era daquele tijolo maciço, de barro mesmo, que depois de um dia inteiro chovendo, irmão, aquilo escorria aquela água vermelha. Do lado da pilha de tijolo tinha um monte ou de terra ou de areia, eu nunca me lembro. Se aqui era terra, do outro lado era areia, se aqui era areia, do outro lado era terra. No outro canto de cá tinha uma pilha de cascalho, né, aquelas pedras pequenas, e do lado dessa pilha tinha um monte de areia ou de terra. Entre os dois montes de cada lado tinha uma poça d'água gigante, oval, que emendava, que colava. Eu falei, se você for pelo tijolo, você suja o tênis. Se for pela areia, você suja o tênis. Se for pela terra, você suja o tênis. Se for pela água, você suja. Se for pela pedra, você suja. Não dá para nós entrar hoje. Eu falei, amanhã a gente volta. Eu falei, de jeito nenhum. Nós vamos entrar hoje. Eu falei, cara, sua mãe, cinta, surra, lembra? Para quem está me acompanhando no Nordeste, a peia. Aí ele falou, mas não está ouvindo, está chamando meu nome. E não consegui ir embora. Eu falei, vamos embora. Não, eu vou entrar. Eu falei, por onde? Ele falou, tem uma pontezinha já em cima da água. E havia uma tábua dessas de construção lá, que estava estendida mesmo de fora a fora, por cima da poça d'água. Só que eu falei para ele, bonitão, a hora que você chegar lá no meio, com o seu peso, a tábua cede. E ele falou, não, já calculei. A altura, o tanto que vai baixar, não vai sujar não. Eu falei, cara, vamos embora. Amanhã a gente volta. Não, eu vou passar. E ele resolveu que ia passar. Então lá vai meu primo, com muito cuidado, pisando na tábua, começa a ranger. Ele vai andando por ela. Quando ele vai chegando no meio, ela começa a baixar. E quando ele chega bem no meio, ela quase encosta na água, mas não encosta. E ele conseguiu atravessar e foi para o lado de lá e disse, vem. Eu falei, eu não vou. Você pode sujar o tênis? Eu falei, mas não quero ser cúmplice da sua burrice. Vamos embora. Ele olhou para mim e falou, você não sabia que eu sou invencível? Aí eu falei, olha o que você quer olhar, você já está aí dentro. Não, eu vou te provar que eu sou invencível. Eu entrei andando com muito cuidado. Agora eu vou voltar andando normal. Eu falei, não precisa. Não, eu vou. E aí ele resolve passar a tábua. E lá vem ele, dessa vez ele vem andando normal. E a tábua vem balançando. E dessa vez encosta na água a parte de baixo. Mas não afunda a ponto de sujar. E ele chega do lado de fora e diz, está vendo alguma sujeira? Eu já estou impressionado. Eu falei, não estou. Ele falou, então vamos. Eu falei, eu não vou entrar. Mas você pode. Eu falei, mas não vou ser cúmplice da sua burrice. Amanhã a gente volta. Ele diz, não. O seu problema é que eu ainda andei devagar. Agora eu vou passar correndo. E lá vai o meu primo. Ele sai correndo e do jeito que ele vem correndo, ele passa batendo o pé na tábua. Irmão, quanto mais ele bate o pé na tábua, mais a tábua bate na água, espirra água, e era uma água vermelha.
para todo lado. Não me pergunte como. Ele chega do outro lado, sem uma sujeira no tênis. Eu já estava achando que ele era invencível. Mas sério, eu não consigo entender como ele fez a façanha de passar correndo e chegar lá sem estar sujo. Ele disse, vem. Eu falei, não vou. Ele disse, vou te provar, sou invencível, vou passar pulando. E lá vem ele. E quando ele dá um pulão desse no meio da tábua, irmão, desnecessário dizer que com o peso dele a tábua desceu e cobriu os 2 bambas lá dentro antes de voltar. Quando ele levanta, o bamba tinha um respiro, 2 furinhos do lado assim, tá jorrando água vermelha dos 2 bambas. Aí, o cara de pau olha pro tênis dele e diz, sujou. Como se fosse uma grande surpresa. Mas aí ele olha para mim e diz, quer saber? Já que sujou mesmo. Aí ele pega e pula com tudo na água. Não sei se ele queria espirrar a água da poça em mim. Quando ele pula, irmão, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Meu primo desapareceu. Sumiu. Eu não sei o que vai ser no dia do arrebatamento. Sumiu, não está lá mais meu primo. Irmão, ele fazia natação, ele tinha muito fôlego. Nenhum de nós conseguia competir com ele na questão do fôlego. Mas quando ele volta, ele já não está mais aguentando. É fundo aqui! Tinha um poço de 1 metro por 1 metro. Essa era a razão da tábua estar lá. Com o dia inteiro chovendo, aquilo foi enchendo, enchendo e transbordou. E com a poça em volta, ele nem sonhava. Mas nessa de correr e pular, a tábua mexeu. E quando ele acha que está pulando, ele acerta exatamente o fosso e ele desce. E no que ele desceu, ele falou, cara, estava cheio de entulho, arame, galho de árvore, eu me enrosquei, eu não conseguia voltar. Ele falou, foi muito difícil conseguir escapar. Ele disse, não dá para enxergar nada naquela cor de água. E ele disse, foi muito difícil. Quando ele chegou, ele estava no limite. Foi por pouco que ele não morreu afogado. Naquele sonho, aquela pessoa me disse, conte a história do seu primo. Porque o que aconteceu naquele dia com vocês dois foi algo profético. Eu não gosto de exagerar essas coisas do profético. Tem gente que para mim é profético demais. Mas foi o que me foi dito. Ele disse, a forma como cada um de vocês lidou com aquela situação, naquele dia, determinou o curso da vida de vocês. Ele me disse, você poderia ter sujado, e você se recusou a entrar, só para não ser cúmplice da maneira como ele estava desafiando os limites que foram estabelecidos. E Deus disse, essa atitude tem te trazido até onde você está. Em 1993, agosto de 93, eu conto isso melhor no nosso livro Agir Invisível de Deus. Eu tive um acidente de carro, onde era para eu ter morrido. E Deus de uma forma milagrosa me guardou. Eu fiquei 2 dias na UTI. Mas quando eu saí da UTI, e ninguém teve coragem de falar antes, porque não sabia a extensão do meu estado. Mas quando eu saí da UTI, eu descobri que enquanto eu estava na UTI, meu primo tinha morrido. Eu tinha 19 anos de idade, então ele estava com 18 anos de idade. Um traficante botou uma arma na cabeça dele, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína. Ele correu para o hospital fazer uma lavagem, mas antes de conseguir chegar, 1 ou mais dos papelotes romperam. E ele teve uma overdose. Eu não sei se ele teve lucidez e tempo suficiente para se arrepender e voltar para Deus. Mas a vida inteira, querido, meu primo desafiou os limites. Na estação da Sé, no metrô em São Paulo, ele me ensinou a praticar o que ele chamava de adrenalina de pobre. Ele dizia, cara rico pula de paraquedas, bungee jump, e chama de adrenalina. Na verdade é passar medo. Ele diz, pobre passa medo de graça. Aí ele juntava os pés com o fosso do metrô, alinhava mais ou menos o nariz com os pés. E na estação da Sé em São Paulo, faz muito tempo que eu não vou para lá, né? Mas pelo menos aquela hora, tinha um determinado horário onde alguns dos metrôs não param para baldeação, eles passam direto. Eu perguntei uma vez para um funcionário do metrô qual a velocidade. Ele falou, pastor, a média é 60 por hora. Tem casos de 70, já ouvi casos de 80 por hora. Irmão, aquele comboio passando, vamos ficar só nos 60 por hora. Se alguém esbarrar em você, você der com a cara ali, você está morto. E aí, meu primo ficava lá, a 2 centímetros daquele negócio passando. Quando terminava, ele dizia, adrenalina de pobre. A questão dele era sempre estar o mais próximo possível do limite. Ele passou com cautela, era só entrar e ver o que ele tinha que ver. Mas não é suficiente. Eu preciso voltar andando normal. Deu certo? Não é suficiente.
Eu preciso estar cada vez mais perto do limite. Eu vou correndo. Mas quando ele passou correndo, eu pensei, essa não vai dar. E ele escapou. E na cabeça dele, cada vez que ele escapava, ele dizia, eu posso chegar mais, eu posso chegar mais. O Senhor me disse, naquele dia, quando ele pulou no poço, o diabo reivindicou a vida dele pela desobediência dele. E Deus o guardou aquela vez e muitas outras vezes, repetidas vezes, mas ele nunca parou de desafiar os limites. O Senhor me disse, na mesma ocasião em que ele morreu, a sua vida foi preservada por um milagre, mas vocês definiram o caminho de vocês muito tempo antes. Querido, deixa eu te dizer algo que ele me disse aquele dia. É que tem muito cristão na vida espiritual brincando com essa tábua. Às vezes ele começa de leve, é só um pouquinho de pornografia. Deus sabe que eu não vou longe. E depois ele diz, não deu nada. Aliás, pensa numa potestade que está na boca dos crentes, dá nada não. Aí ele decide arriscar um pouquinho mais, eu acho que dá para entrar com mais vontade nesse negócio. E ele chega do outro lado, e ele diz, também não deu nada. E ele começa a ganhar confiança, eu acho que dá até para dar uma corridinha. E o problema é quando o camarada ainda corre e continua achando que se safou. Confundindo longanimidade com impunidade. O Senhor me disse, quando você falar sobre a unção e a santidade a ser preservada, conte essa história e advirta as pessoas a não brincarem com as impurezas, por menores que pareçam. Porque a mosca morta, quando cai no guento do perfumista, exala mau cheiro. Há um grito do coração de Deus para encontrar pessoas comprometidas a preservar essa unção que Ele quer liberar, a proteger, a tratar isso com muito carinho e honra. E nós não queremos nesses dias, enquanto estamos falando sobre a unção, sobre os dons, sobre o poder e tudo isso, ao mesmo tempo em que falamos que Deus colocou um tesouro em vaso de barro, que você não tem que ter um atestado de santidade para começar a fazer algo para Deus, nós não queremos parecer que estamos levando a coisa para o outro extremo, onde estamos falando de Deus causando alguém que está comprometido com o pecado. Nós precisamos de uma visão de consagração para Deus. E é um chamado do coração de Deus. Eu creio que nessa noite, Deus quer fazer algo diferente. O que eu sinto no meu espírito é que Deus quer trazer um batismo de fogo nesse lugar hoje. João Batista, quando aponta para Jesus, diz, Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O fogo, querido, ele faz parte de uma visão bíblica de purificação. É só você comparar o batismo no Espírito Santo de Jesus com o que houve em Pentecostes. O que foi visto sobre Jesus? Uma pomba, um símbolo de pureza. O que foi visto sobre os discípulos no dia de Pentecostes? Línguas como de fogo. Qual a diferença entre Jesus e eles? O nível de santificação que cada um precisava. Eu e você não precisamos apenas da pomba vindo como pomba. Nós precisamos como fogo. Que o Espírito venha como fogo. Que haja uma experiência de santificação profunda. E eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus, a olhar para dentro do seu coração e se perguntar, como você tem agido, como você tem se conduzido. Eu não vim aqui para te apontar o dedo, eu não vim aqui para trazer nenhum peso de culpa ou condenação sobre você. Mas eu espero de alguma forma ser um instrumento de Deus para ajudar você hoje a não seguir por um trilho perigoso, a não seguir por um caminho delicado e profundamente comprometedor. Uma das coisas que mais machuca o meu coração é ver a maneira como muitos agem em relação ao Espírito Santo. A Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Nós falamos ontem que o Espírito tem ciúmes quando nós começamos a flertar com o mundo, com a carne, com o pecado. Porque o propósito dele é nos levar para cada vez mais perto de Deus e para um lugar de exclusividade em Deus. E eu vou insistir nisso, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te chamar de carnal. Eu vim te dizer que independente da forma como você andou até esse momento, você pode mudar as coisas agora.
você pode decidir levar Deus a sério. Você pode decidir parar de brincar. Você pode decidir reconhecer. Quando nós falamos ontem, querido, da importância de se esvaziar para ser cheio, eu não estou falando de merecer o Espírito Santo. Tem gente que acha que ele primeiro tem que ser santo para depois ter o Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo você nunca vai ser santo. O que nós ensinamos ontem foi o princípio de se esvaziar em arrependimento. Como quem diz, eu não quero viver acorrentado à carne. Essa atitude é de quem diz, é por isso que eu preciso de você, Espírito Santo, para nunca mais andar naquele lugar da carne, para andar em vitória. Agora é quando ele vem, querido, depois do arrependimento, que nós somos capacitados a ter uma vida e uma caminhada de vitória. Você pode dizer amém? Eu queria que aí no seu lugar, onde você está, você fechasse os olhos. Eu sei que nenhum texto da Bíblia manda a gente orar de olho fechado. Jesus, por 2 vezes, pelo menos, orou de olho aberto. Mas eu gostaria que você evitasse se distrair nessa hora. Eu gostaria que você pudesse ter um momento de oração. E nesse momento de oração, você seguisse a sabedoria daquela oração do salmista, que no Salmo 139 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes, querido, nós não conseguimos enxergar o que está errado na nossa vida. A gente enxerga fácil o cisco no olho do irmão de longe, mas a trave do nosso olho, às vezes nós não vemos. Mas Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado. Ele que começa a trazer à tona algumas coisas em nós e a denunciar isso. O propósito do Espírito Santo é tornar eu e você semelhantes a Jesus. O propósito do Espírito Santo é nos levar a andar em vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado. E nós precisamos entrar nesse lugar de rendição para que Ele possa fazer algo. Eu quero te desafiar a se colocar diante de Deus, como quem diz, Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu estou comprometendo a sua unção na minha vida. Eu reconheço que muitas vezes eu tenho permitido que até o que aparentemente são pequenas impurezas, eu tenho permitido que elas entrem. Mas eu quero firmar um compromisso com o Senhor de santidade radical. Eu quero firmar um compromisso com o Senhor de consagração profunda. Eu quero decidir não comprometer mais a unção que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. Faça isso como você achar melhor. Se você quiser ficar sentado, de pé, se você quiser orar de joelhos, não me importa como você vai fazer isso agora. Mas eu só quero te pedir, esquece quem está perto de você. Se coloca diante de Deus. Comece a orar, colocar a sua vida diante do Senhor e clamar ao Senhor. Porque eu creio que se nós tivermos a conduta correta diante dEle, o Espírito Santo vai trazer sobre nós nessa noite um batismo de fogo e uma experiência santificadora mais profunda. Começa a falar com Deus. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor,
Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Jesus, posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou correndo nos teus braços, vou correndo nos teus braços, e eu vou correndo nos teus braços, vou correndo nos teus braços. Eu quero desafiar você a clamar que o Espírito Santo venha sobre você hoje, que Ele venha como fogo, que Ele venha trazendo uma experiência de santificação mais profunda. Eu quero te desafiar a dizer: Senhor, eu quero ofertar toda a carnalidade, tudo aquilo que precisa ser queimado em mim. Eu quero romper com a minha tolerância às pequenas impurezas. Eu quero romper com o flerte com o mundo, com o pecado. Eu quero me separar para você. E é importante que você entenda, querido, que a razão de uma mensagem como essa não é Deus tentando afastar você, dizendo você não pode ou não serve. É Ele dizendo: eu quero muito você, eu quero você de volta, eu quero você só para mim. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, 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 Espírito Santo. Que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de desprendimento, que seja uma noite de arrependimento, de reconciliação, de conserto, de consagração, de se renovar a aliança. Vem, Espírito Santo.
Ele fazer algo dentro de você. Eu não estou falando apenas sobre falar em línguas, apenas sobre chorar diante dele, mas experimentar um toque libertador. Eu vejo cadeias sendo quebradas nesse lugar, cadeias do pecado, cadeias do vício, amarras. Oh, Espírito Santo! Ah! Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Eu posso olhar em teus olhos, chamas de amor, me dizendo: vem, 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 e me dizendo: vem, e eu vou, e eu vou. Se isso não for atrapalhar você, eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que você levante pelo menos uma das suas mãos ao Senhor. Eu quero que você comece a clamar: Espírito Santo, vem com teu fogo. Começa a clamar: vem com teu fogo agora, Espírito Santo. Eu creio que Deus quer trazer uma experiência diferente. Você que é batizado no Espírito Santo e quiser render-se à linguagem sobrenatural de oração, pode começar a orar em outras línguas. Você que ainda não teve essa experiência, essa pode ser a sua hora. Eu creio que Ele não quer trazer apenas um enchimento, Ele quer trazer um batismo de fogo. Vem encher, enche fogo, Deus, fogo, Espírito Santo, enche, clamamos teu fogo, vem encher, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, vem encher. Enche-me,
descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Faça desse cântico com Deixa o clamor. fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Vem sobre nós. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa Ele te batizar com fogo. Deixa Ele te batizar com fogo. Com fogo. Fogo. Continue aí recebendo do Espírito. Mas a gente não pode perder a oportunidade, ou melhor, a gente não pode deixar de dar uma oportunidade a você que está aqui nessa noite. Talvez você foi convidado por alguém para estar aqui e você ainda não reconheceu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Como foi pregado aqui nessa noite, o amor de Deus é tão maravilhoso. É um amor paciente, é um amor longânimo, é um amor que espera por você, é um amor que te trouxe até esse lugar. Ou talvez você está aqui nessa noite e você deixou com que pequenas situações te afastassem de Deus e do seu propósito. Nessa noite, se você quer reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, ou se você estava desviado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite você entendeu e você quer voltar para os caminhos dele, eu quero orar especificamente por você. Eu vou pedir para você que quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para ele, levantar a sua mão mais alto que você puder, aí onde você estiver, seja aqui embaixo, seja na galeria, seja lá em cima. Levante sua mão mais alto que você puder. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, continue aí no Espírito, querido, continue orando. Você que levantou a sua mão, eu quero orar de uma forma muito específica por você. E para isso eu vou pedir que essa pessoa que está aí do seu lado te ajude. E você vai vir até aqui à frente nesse momento. E nós vamos orar por você, confirmando essa sua decisão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, ou se você está voltando para os caminhos dele, aí na segunda galeria, aqui na primeira galeria, aqui embaixo, você que levantou a sua mão, saia aí do seu lugar, vem até aqui à frente, que nós queremos orar junto com você. Nós queremos abençoar a sua vida. Toda a igreja orando nessa hora. Não é para bater palma agora, não bata palma agora. Continue em oração. Continue em oração. Continue em oração. Pai, o teu Espírito, Senhor, é o teu Espírito, Senhor, é o teu Espírito. Queridos, só o Espírito Santo de Deus se movendo nessa hora. E essas pessoas que estão vindo para receber a Jesus e para se reconciliar com Ele. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Você que está nos acompanhando pela Rede Super, e você percebe, você entendeu que você precisa de Jesus na sua vida.
Se você quer entregar a sua vida a Ele, nós queremos orar por você também. Para isso eu te peço para você ligar para esse número que aparece agora na sua tela, 31 DDD 34299550, 34299550. Ligue agora. Existe uma equipe ali preparada para te atender, para orar junto com você. Pode ligar agora mesmo, nós queremos orar com você. Se você quer se entregar, assim como essas vidas estão fazendo nessa noite, se entregando ao Senhor, entregue-se a Ele, volte para Ele, ainda há tempo, ainda há tempo. A longanimidade do Senhor, a misericórdia de Deus ainda está nesse lugar, ainda está sobre a tua vida. Venha, 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 não tenha vergonha, não se sinta constrangido, venha, por amor, porque você entendeu que Ele está te chamando. Isso, pode vir, tem lugar aqui à frente. Sai do seu lugar e venha. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Venha. Aleluia. Aleluia. Há tantas pessoas chegando, há tantas vidas chegando. Você que está aqui na frente, dê um passo mais à frente. Vamos dar espaço. Vamos dar espaço para essas pessoas que estão vindo aqui à frente. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Isso, sai do seu lugar e venha, 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 venha. Essa é a noite também de salvação, essa é a noite de reconciliação. Aleluia. Toda a igreja estenda suas mãos aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas que se rendem a Ti, que tomaram essa decisão, saíram dos seus lugares e vieram até aqui à frente, Pai, porque estão decidindo pelo Senhor.